Canalizações holográficas, elas acontecem, e não só as holográficas acontecem, as propositais da oposição, ludibriando o próprio médium, por questão de ego, por N outras questões, por questões de falta de conhecimento, e as canalizações verdadeiras também acontecem. E aí, como é que a gente reconhece uma canalização verdadeira? E aí, como é que a gente reconhece uma canalização verdadeira? Né? Queria dar uma lupinha nisso aí, pra gente bater o papo em cima disso, porque a gente muitas vezes fala dos falsos canalizadores, e assim, quando a gente fala falsos canalizadores, é bom as pessoas entenderem que a gente não está necessariamente falando de pessoas mal intencionadas. Elas não estão mal intencionadas necessariamente. Não são pessoas que estão em casa, vou enganar as pessoas hoje. Não necessariamente é isso. Não. Elas estão se enganando ou sendo enganadas. Então isso é Sendo bom enganadas, deixar, né? É bom deixar isso claro. Na minha concepção, e eu quero grifar minha concepção, ou seja, não tem ciência, não tem pesquisa, não tem nada. Eu não costumo dar muito a minha opinião, mas essa é somente a minha opinião e ela vale tanto quanto a de qualquer outra pessoa aqui. Na minha humilde opinião, 99% das canalizações, 99% das canalizações, vou repetir, 99% das canalizações não tem nada a ver com contato direto com seres de alto grau consciencial. Essa é a minha observação, tá? Dentro desses 99%, daí eu quero falar desse 1%, e aí é que eu queria, pra gente focar no que é positivo, no que é, né? Dentro dos 99%, resumindo o que você falou, Lael, nós temos as canalizações dos médiums deles com eles mesmos, ou seja, como você disse, eu estou puxando experiências, mas aí olha só, estou puxando experiências holográficas, não reais, eu estou puxando holografia, porque se fosse real, seria uma canalização legal, tá dentro de 1%. Eu estou puxando a minha experiência, super válido. Eu tô pegando experiência minha de outras vidas, de fractais meus, é super válido. Eu estou falando de experiências holográficas. Agora, se eu não sei nem diferenciar uma experiência real de uma holográfica, eu não posso saber se aquilo que eu estou passando é real ou se aquilo não existe. Outra parte desses 99%. Olha só o que o Lael comentou. Por um ser de alta densidade, ou seja, de alta graduação, de alta frequência de onda, digamos assim, né? 6D, 7D, 8D, 9D, o D que vocês quiserem, ele não consegue, é impossível fisicamente, logicamente, que ele entre no ambiente terrestre. Ele não tem como entrar, não tem como. É muito denso, não tem como ele entrar. Então o que ele precisa fazer? Essa analogia que o Lael fez do telefone sem fio, ou seja, eu vou até um vidro, né? Você falou vidro do domo, porque ele também está num domo. Então vamos lembrar, isso está no livro Os Segredos do Despertar, que o nosso universo local inteiro está em quarentena, não é só a Terra. Então nós temos quarentena no planeta, no sistema solar, no nosso bairro galáctico, na nossa galáxia, no nosso bairro inteiro e no universo local. Cada camada dessa da cebola é uma camada de matrix consciencial. Então essa consciência vai até o vidro da matrix terrestre. Vamos falar terrestre, tá? Não vamos nem falar da canalização vindo mais de longe. Vamos falar da matrix terrestre. E ele precisa passar esse recado para quem está lá dentro. Imagine a consciência que está dentro da Terra vai receber essa informação com a sua capacidade de compreensão. E já com a distorção do ambiente, a Terra inteira é um umbral. Então na hora que essa comunicação sai de fora da Terra e entra no planeta, ela já chega... Né? Lembra do Snoopy, da professora do Charlie Brown? Que falava... E o cara que está lá dentro vai ter que falar o quê? Né? Escutou alguma coisa, falou, pô, legal, o cara lá na 6D terrestre, lá no vidrinho. Quando ele baixar, ele vai chegar até o 5D, porque ele não consegue também vir muito mais para baixo, porque senão ele entra num outro processo mais denso. Aí ele vai passar para uma outra consciência, que está lá no 5D, denso, com as suas capacidades de compreensão, né? E vai passar essa mensagem já conforme ele entendeu para essa outra consciência. E essa consciência 5D vai encostar no encarnado. Que encarnado é esse? Qual o conhecimento que ele tem? Né? Qual a experiência que ele tem de outras vidas, dessa própria vida? Ou seja, e vai passar essa mensagem. Vai passar como? Se for um religioso, vai passar dentro da religião.
Se for um espiritualista, vai passar dentro da sua crença. Então, se é um umbandista, vai aparecer como um Exu, vai aparecer como um preto velho. Se é alguém do kardecismo, vai aparecer como um mestre, né, como um guia da casa. Se é alguém que gosta aí da fraternidade branca, vai aparecer como um mestre ascensionado. Enfim, ele vai utilizar os seus recursos para poder passar essa mensagem. E essa mensagem, quando chega nesse médium, antes de ser divulgada para a população, esse médium vai começar o quê? Como que ele entendeu essa mensagem? E aí vai da sua intenção. Né? Aí vem aquilo, a parte do ego que o Lael falou, ou seja, ele está realmente, esse médium que recebeu essa mensagem, ele está preocupado em passar a mensagem do seu coração, ele está preocupado em ter mais seguidores, ele está preocupado só com o dinheiro, porque preocupação com dinheiro todos temos aqui no 4D, mas ele está preocupado só com o dinheiro, ele está preocupado só com a imagem dele, ou ele está preocupado em passar a mensagem. Essa é toda a dificuldade que uma mensagem real tem para chegar. Sabendo disso, a oposição trabalha muito bem. Muito bem. Ela não precisa trazer consciências de alto grau consciencial, que a oposição tem sim, claro que tem. Ela trabalha com quem? Com quem está aqui no 5, 6D terrestre, falando que a comunicação está vindo do mestre X, falando que a comunicação está vindo do mestre Y. Porque o nosso ego, você imagina, o Lael está lá na casa dele, fala assim, agora eu vou canalizar. Aparece aquele loiro de olhos azuis em cima do cavalo branco, falando que é Jesus, emitindo aquela luz que não consegue nem abrir o olho ainda. Se o Lael não estiver muito esperto, ele vai realmente acreditar que Jesus está falando com ele. E o que acontece com a cabeça de uma pessoa que recebe a comunicação de um ser com esse porte? Como que a gente lida com essa informação? Né? Que tipo de informação vai ser passada? E aí você pode substituir Jesus por arcturiano, por pleidiano, por o ano que você quiser. Qualquer um. 99, na minha observação, 99% das canalizações são criações da oposição ou criações deturpadas do próprio médium. Vamos falar do 1%, antes da gente abrir para as perguntas? 1% das canalizações que passam. Ou seja, todo esse processo que eu falei, a consciência vai lá no vidrinho, passa para outra e chega. Como, na minha visão, mais uma vez, né, dentro da visão que eu passo na educação consciencial, como você consegue distinguir uma comunicação real, uma comunicação de seres que realmente estão tentando ajudar a gente, seja de experiências passadas do próprio médium, seja de fractais do próprio médium em qualquer nível, fractais de alma, almas, eu sou, mônadas, tanto faz. Ou seja, de arcturianos, pleidianos, mestres ascensos, ou da forma que vocês queiram entender, de consciências realmente alta, né? de alto grau. Para mim, é relativamente simples, mas eu entendo a dificuldade de identificar, porque eu já tive muita dificuldade. Né? E pelo meu esforço e minha caminhada, hoje eu tenho um pouco mais de facilidade. Qual é o meu critério, seu Léo? O que eu faço? Essa mensagem está me incentivando a busca interna, ou está me incentivando a terceirizar o meu despertar consciencial? Pode parecer simples, e até é, mas muitas vezes essa mensagem vem rebuscada, e aí vem uma coisa que você falou, de não prestar mais atenção só na mensagem, mas também no médium. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, um inclusive já está no 2.0 sobre psicopatia, ou seja, condições físicas mesmo de pessoas e médiums canalizando. Mas também da questão cognitiva, né? Da dissociação cognitiva, né? Dissonância cognitiva, que é o quê? Falar uma coisa e fazer outra. Aí vai exatamente ao encontro do que você está falando. Se a gente observa só a mensagem, a pessoa pode estar falando: o caminho é interno, acredite em você, né? Só você vai poder se salvar. Daqui a meia hora, falando também que quem não segue não vai ser salvo. Então você acaba pegando duas mensagens contraditórias. Mas vai que você está pegando só essa, do você que se salva, e é isso mesmo, o caminho é interno. Não tem outro sentido. Ninguém vem salvar a gente. Aquela frase do Core que eu vou repetir pro resto da vida. Nós somos os salvadores que nós estávamos esperando. Vai que eu pego um médium falando essa mensagem. Pô, a mensagem é boa. Então, dentro desse raciocínio, deve vir de um ser legal. Só que termina a canalização,
eu vejo esse médium maltratando as pessoas, né? Exacerbando o seu ego, né? Falando eu sou isso, eu sou aquilo, né? Tendo atitudes que não condizem com a mensagem que acabou de ser passada. O que eu entendo? Que aquela mensagem, muito inteligentemente mandada pela oposição, serve para pegar as pessoas que estão um pouco mais conscientes do que uma mensagem verdadeira e o que não é, para serem atraídas, e depois de atraídas, fica difícil de se livrar daquilo. Né? Ter aquela pessoa como guru e tudo mais, que a gente já sabe como funciona. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, gente, eu acabei aqui resumindo o que o Lael falou dos 99% e focando nos 1%, a gente não está, mais uma vez, criticando o trabalho de ninguém, não estamos direcionando o nosso discurso para ninguém. Se a carapuça serve, é a percepção de vocês relacionados. Nós não falamos nome, não demos exemplos específicos de nada. O que a gente está falando é canalizações holográficas, elas acontecem, e não só as holográficas acontecem, as propositais da oposição, ludibriando o próprio médium, por questão de ego, e por N outras questões, por questões de falta de conhecimento também. E as canalizações verdadeiras também acontecem. O importante, e um alerta que o Lael fez, é observar a mensagem, sim, mas agora as comunicações estão tão refinadas que nós temos que também levar em consideração quem está trazendo essas mensagens. E também é importante, Lael, eu frisar isso, não busquem Jesus Cristo na Terra. Não tem. Não tem. Eu não sou perfeito, o Lael não é perfeito, nenhum canalizador é perfeito. A gente faz um monte de merda, a gente também tem nossos vícios, a gente erra pra caramba. Tá? Então não é no primeiro erro também de um canalizador, de uma pessoa, que você fala, então nada do que ele faz presta. Não, a gente faz um monte de merda, todo mundo faz um monte de merda. Né? Mas observar essa pessoa no seu dia a dia como uma pessoa comum, que acerta, que erra, né?